Olá, turma! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um outro capítulo do livro do Carlos Lemos, Por que Preservar? De forma simplória, o que seria preservar? Segundo o dicionário, preservar seria livrar de algum mal, manter livre do perigo ou dano, conservar, defender e resguardar. Preservar um patrimônio cultural seria uma tentativa de preservar as características de uma sociedade implicitadas no meio ambiente e no seu saber, elementos componentes dos recursos materiais e dos recursos não tangíveis ligados ao conhecimento, especialmente aqueles ligados à técnica. Salvaguardar nossa identidade cultural. De uma determinada condição ambiental e de um determinado povo, seja misturado da maneira que for como o nosso, resulta um processo cultural. Do saber as coisas, do saber fazer, do modo de pensar prevalente, resulta nossa nacionalidade, cuja memória, segundo Carlos Lemos, está justamente alinhada ao longo de sucessivas transformações e evoluções havidas lentamente através dos tempos, devido tanto ao progresso tecnológico e seus meios de comunicação, como ao aprimoramento intelectual e também aos facilitados contatos entre povos diferentes. Para Carlos Lemos, a miscigenação seria o centro de maior interesse da compreensão do que seja patrimônio cultural de uma nação como o Brasil. Segundo o autor, vimos em nossa imensidão territorial a cultura dominante portuguesa definindo a nacionalidade e vimos também aqui e ali os demais condicionantes e determinantes ambientais interagindo enquanto ocorreram ou ainda ocorrem contato com outros povos via migrações as mais variadas. De acordo com a nossa legislação, é dever preservar os recursos materiais e as condições ambientais em sua integridade, sendo exigidos, para tanto, métodos de intervenção capazes de respeitar o elenco de elementos componentes ao patrimônio cultural. É dever também preservar o saber brasileiro. Sobre isso, Carlos Lemos ressalta os processos de desenvolvimento que fatalmente alteram o campo do saber, especialmente do saber fazer. Assim, o ato de preservar contém, mesmo que de forma implícita, o registro dos vários estágios por que passamos. Carlos Lemos afirma que preservar não é só guardar uma coisa, um objeto, uma construção, um miolo histórico de uma grande cidade velha. Preservar também é gravar depoimentos, sons, músicas populares e eruditas. Preservar é manter vivo, mesmo que alterados, usos e costumes populares. É fazer também levantamentos de qualquer natureza de sítios variados, de cidades, de bairros, de quarteirões significativos dentro do contexto urbano. É fazer levantamentos de construções, especialmente aquelas sabidamente condenadas ao desaparecimento decorrente da especulação imobiliária. A preservação de elementos significativos do nosso patrimônio cultural tem como objetivo possibilitar a compreensão da nossa memória histórica. A quem interessa a preservação do patrimônio cultural?
Alguns poucos lutam em defesa da memória de seus bens representativos. Esses sentem-se incomodados com o descaso que destrói elementos do seu patrimônio. A primeira imagem é um exemplo disso. Trata-se do distrito de Miguel Burnier, localizado em Ouro Preto, distrito que foi relegado por décadas e décadas ao esquecimento por parte do município. Hoje, um conjunto de moradores que ainda permanece residindo no município luta pela valorização e pelo resgate do patrimônio que ainda resta. Um segundo grupo defende a preservação do patrimônio ligado à sua classe social. Sobre isso, Carlos Lemos afirma: nossa sociedade compartimentada em classes já está a sugerir fragmentações do grande patrimônio cultural em vários patrimônios setoriais. Cada classe social, cada grupo econômico, cada meio, cada preocupação está a selecionar elementos culturais de seu interesse para que sejam guardados como testemunhos de sua preocupação. Como exemplo, citamos o Museu Imperial de Petrópolis, antigo palácio de verão do imperador Dom Pedro II. Existe ainda um grupo cujo interesse está ligado à economia. Preserva-se para atender às exigências do turismo. Como exemplo, citamos a recuperação do bairro do Pelourinho, em Salvador. O turismo nasceu em volta de bens culturais, paisagísticos e arquitetônicos preservados. Por motivos econômicos, muitas cidades se estagnaram e, por isso, se conservaram à revelia dos que as abandonaram em busca de outros horizontes. Pode-se dizer que a transferência da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte em 1897 foi responsável pela conservação de Ouro Preto, que ficou hibernada até chegar o momento de sua declaração como cidade-monumento histórico, em 1938.